No ar, pela sua Unirádio, Momento Espírita. A vida na sua dimensão maior. Muito bom dia, ouvinte da Uniweb e da Web Rádio Meimei. Estamos iniciando mais uma edição de Momento Espírita, 52 anos no ar. Domingo 6 de outubro de 2024, dia de eleições municipais no Brasil. Não se esqueçam de cumprir seu dever de cidadão ou de cidadã. Nossos cumprimentos a você e a todos que nos assistem, desejando-lhes saúde e paz. Estes são os temas que vamos abordar nesta edição. O que diz o Espiritismo sobre o nosso dever nas eleições? Como a doutrina espírita explica a assexualidade? Como os obsessores localizam suas vítimas encarnadas? Quais são as qualidades da prece que Jesus ensinou? Por que existem desigualdades sociais? E atividades para crianças e jovens, domingo de manhã no Lar Meimei. Palestras da USE têm prosseguimento nesta terça-feira. Você participa de Momento Espírita enviando perguntas ou comentários por telefone ou WhatsApp para 14 981 05 1535. Repetindo para você, anote 14 981 05 1535. Mande sua mensagem agora. Caros ouvintes, a edição de hoje de Momento Espírita foi gravada durante a semana. Não estamos no estúdio e por isso não haverá sorteio de livro no programa de hoje. Equipe que está atuando nesta edição: controle técnico e sonoplastia, Rubens Botino. Apresentação, Sônia e Marco Antônio. Momento Espírita. Um tempo de paz. Prezados ouvintes, muitos perguntam por que grupos, centros ou instituições espíritas não se envolvem diretamente na política. Existem quem questiona por que os espíritas, que têm uma apreciável filosofia de vida e tanta atuação na sociedade, não se preocupam em participar com representações próprias nas eleições, apontando seus candidatos e respectivos planos de ação para defender suas causas, seja no âmbito do município, seja no estado ou mesmo no país, como fazem outros grupos religiosos. Na verdade, o Espiritismo, por ser uma doutrina comprometida com os ideais do Cristo, tem um grande respeito pelos cargos públicos e pelas pessoas que os ocupam com dignidade e compromisso com o povo. Porém, o campo político, da maneira como se apresenta no mundo, ainda não é o adequado para o Espiritismo levantar sua bandeira, que é a bandeira do amor ao próximo, até porque essa bandeira implica em respeito, solidariedade e fraternidade, mesmo em relação aos inimigos, conforme o ideal de Jesus. Embora os ideais, como a igualdade, a liberdade e a fraternidade, proclamados na Revolução Francesa dos fins do século XVIII, sejam o ápice da conquista moral da humanidade, a que todo ser humano no fundo aspira, a doutrina não vê condições de se estabelecer como um partido ou como uma facção política, nos moldes como a política ainda hoje vem sendo conduzida. A humanidade ainda precisa crescer muito para criar um ambiente político de elevados propósitos e verdadeiro respeito um pelo outro, em que as ideias contrárias saibam se encarar e saibam se respeitar. No entanto, enquanto isso não acontece, as ações nesse sentido pertencem aos homens e mulheres que, verdadeiramente, lutam por um ideal e que, na maioria das vezes, são sufocadas
pelos que defendem interesses mesquinhos e particulares, fazendo com que, muitas vezes, prevaleçam a falsidade e a exploração. Por isso mesmo, o Espiritismo nada tem contra os espíritas que se candidatam a cargos políticos. Pelo contrário, até incentiva os que estão animados por elevados propósitos de trabalhar em favor do povo, defendendo e lutando pelos seus direitos, desde que eles se sintam estimulados e com capacidade para atuar nesse campo. Mas a doutrina em si coloca-se num outro nível de discussão e de ação, voltada exclusivamente para o esclarecimento e reforma moral do ser humano. Ao mesmo tempo, o Espiritismo nos lembra a todos sobre a grave responsabilidade que cada um de nós, como cidadão ou cidadã, tem ao participar de eleições como essas que estão acontecendo hoje em nível municipal. Para que o leitor vote em candidatos que realmente representem o interesse do povo, é preciso que esse eleitor esteja pronto a se despojar, muitas vezes, de seu próprio interesse em favor da maioria pobre e vulnerável. Vejam, caros ouvintes, como é difícil, ou até mesmo sacrificado participar de um pleito eleitoral com dignidade, com honradez e com espírito de amor ao próximo. É na hora do voto que realmente nos conhecemos, pois neste momento podemos avaliar em nós a capacidade de merecer o verdadeiro qualificativo de bom cidadão ou cidadã, ou de bom cristão ou cristã, que na concepção espírita significam a mesma coisa. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Temos mais duas questões enviadas pelo ouvinte de Vera Cruz, Cristiano Alves. Primeira, segundo a doutrina espírita, qual a causa da assexualidade humana, que, segundo a ciência, é uma orientação sexual? A causa estaria numa reencarnação passada? Entendemos por assexualidade a condição da pessoa que experimenta pouca ou nenhuma atração sexual. Isso não significa, porém, que ela não pratique o sexo. Isso porque, segundo o nosso ângulo de visão, o sexo pode ser vivenciado de outras formas que não seja apenas a conjunção carnal, porque o sexo é uma manifestação do espírito que abrange toda a expressão de afeto, de amor ou de carinho pelo outro, pela natureza ou o cultivo de um ideal de vida. Segundo o Dr. Jorge Andréa, na sua obra As Forças Sexuais da Alma, a sexualidade, muitas vezes, se manifesta através da arte, do esporte, de vivências no campo da religiosidade, do conhecimento ou da pesquisa. Grandes artistas, filósofos e estudiosos em todos os campos da atividade humana e pessoas com habilidades especiais que se destacam no cenário do mundo, muitas vezes são assexuadas ou então são pessoas que, não tendo o libido desenvolvido, optaram por outros caminhos, onde se realizaram plenamente. Evidentemente, Cristiano, nossas condições nesta presente existência, sejam elas quais forem, dependem muito de nossas experiências em vidas anteriores, razão porque, em certos casos, a assexualidade pode ser considerada uma opção na vida do espírito e, consequentemente, nesta encarnação. Mas poderia também, dependendo do caso, ser uma prova ou mesmo expiação. No caso de expiação, poderia ser explicada pelo abuso ou mau uso do sexo em vida anterior. Mas precisamos tomar cuidado para não generalizar e rotular as pessoas, porquanto, como dissemos, cada caso
é um caso. Hoje não haverá sorteio de livros porque o programa está sendo gravado. Outra questão enviada pelo Cristiano Alves. Se a obsessão é quase sempre o resultado de uma vingança exercida por um espírito e que na maioria das vezes tem sua origem das relações que ambos tiveram numa existência anterior, eu pergunto: como o obsessor pode localizar o obsidiado se este está reencarnado em outro corpo e às vezes até num corpo do sexo oposto de sua reencarnação passada? Vamos entender melhor a pergunta do Cristiano. Há uma pessoa que está sofrendo a ação de um obsessor com quem se relacionou em vida passada. Como é que esse espírito conseguiu localizar seu desafeto nesta encarnação, se ele, o obsediado, além de estar ocupando um outro corpo, pode inclusive ter um sexo diferente do que teve naquela vida? A questão é interessante para mostrar como o Espiritismo pensa. Devemos entender que o sentimento que une os espíritos entre si pode ser um sentimento de amor, mas também pode ser um sentimento de ódio, perdura além desta vida. Ora, o sentimento não é uma coisa material, mas espiritual. É por isso que ele sobrevive à morte do corpo, mantendo essa conexão entre os espíritos. Ora, para nós, os encarnados, um inimigo também encarnado pode se esconder de diferentes maneiras, até mesmo usando um disfarce, como, por exemplo, assumindo as feições de uma pessoa do sexo oposto. Nossos sentidos são limitados: visão, audição, olfato, paladar e tato. E muitas vezes eles podem nos enganar. Mas em relação aos desencarnados é diferente, porque os desencarnados não se utilizam de sentidos físicos para localizar as pessoas, mas podem localizá-las por meio das vibrações mentais, ou seja, do sentimento. No entanto, devemos lembrar que, mesmo nessa questão de percepção, há diferenças entre os espíritos. Dependendo de suas condições, alguns têm mais facilidade de perceber essas vibrações, outros têm mais dificuldade. Mas certamente de conformidade com a lei de atração, pela qual os sentimentos se identificam, os espíritos que se ligam por amor ou mesmo por ódio se sentem atraídos uns pelos outros. Então, nesses casos, eles podem se localizar. Em vários casos de obsessão que chegam ao centro espírita, o processo de desobsessão, ou seja, o afastamento do obsessor, torna-se difícil e às vezes impossível, porque o pensamento do obsediado atrai o obsessor. Um exemplo típico dessa situação é o caso em que o encarnado traz em seu inconsciente mais profundo um grande sentimento de culpa pelo mal que causou ao atual obsessor em existência passada. Tanto a culpa quanto a mágoa podem servir de ligação entre ambos. Por outro lado, existem espíritos que procuram se esconder do inimigo e fazem uso da reencarnação para não serem identificados. Dependendo do grau de ligação que existe com o inimigo, eles podem ser localizados pela lei de atração. Atenção para estes avisos. Está no ar, 24 horas do dia, a web Rádio Meimei de Garça, levando aos ouvintes uma programação espírita. Baixe o aplicativo da Rádio Meimei em seu celular. Ouça aos domingos pela web Rádio Meimei os programas Conexão às 7h30, Saúde, Espiritualidade e Você às 11 horas. Ouça diariamente às 18 horas abordagens curtas sobre temas da vida antes dos passes, além das apresentações de Pense Nisso, Quem Pergunta Quer Saber e um livro Você e Eu, sugestões de leitura, em vários horários durante a programação do dia. Todos os dias, a partir das 14 horas, a emissora reproduz edições anteriores de Momento Espírita. E a partir das 11h30 da manhã,
ouça o programa Almoçando com Música. E à tarde, das 4h30 às 6h, Seresta Sertaneja, com as mais belas músicas do nosso cancioneiro, programa ao vivo comandado por Gustavo Souza, que atende a pedidos dos ouvintes. Para sintonizar a web Rádio Meimei, que está transmitindo o Momento Espírita neste mesmo horário, utilize o link www.radiomeimei.com.br. O Centro Espírita Caminho de Damasco continua com suas atividades habituais para atender o público. Passes todos os dias às 18h, de domingo a domingo, menos na quinta-feira. Crianças acompanhadas dos pais ou responsáveis receberão o passe a partir das 17h30. As reuniões de estudo abertas ao público acontecem às segundas, quintas e sextas-feiras, às 20h. Na segunda, temos o estudo do Livro dos Espíritos. Na quinta, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E na sexta-feira, o estudo das obras de André Luiz. Todas as reuniões têm início às 20h. E atenção! Nos encontros de sexta-feira, estamos lendo e discutindo o livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, recebido pelo médium Francisco Cândido Xavier. Trata-se de mais uma obra em que André Luiz e sua equipe descortinam para o leitor as atividades do plano espiritual e suas relações com o plano terreno. Ótima oportunidade para você participar. A Biblioteca Batuíra atende o público no seu horário habitual, acompanhando as reuniões de passe que acontecem diariamente no Caminho de Damasco. Caros ouvintes, a edição de hoje de Momento Espírita foi gravada durante a semana. Não estamos no estúdio e, em razão disso, não haverá sorteio do livro no programa de hoje. E atenção! O ciclo de palestras da USE tem prosseguimento terça-feira. Nesta terça-feira, 8 de outubro, a expositora Edneia Bossoni de Lupércio falará no Centro Espírita Paz, Amor e Caridade, no bairro Rebelo, sobre o tema Evangelização. Dia 10, quinta-feira, a palestra será na Casa Espírita Allan Kardec, com a presença do expositor Nazil Canarim, de Bauru, que abordará o tema Convivência na Casa Espírita. Dia 14 de outubro, segunda-feira, Wandra Regina Júdice Costa de Garça abordará o tema Tendes Bom Ânimo, no CFEAC de Vila Araceli. E dia 22, terça-feira, Dalva Ferreira de Galha estará falando na Casa de Caridade Joana d'Arc sobre indulgência. A Casa Joana d'Arc fica na rua João Manzano, 522 Garça. No dia 25, uma sexta-feira, no Centro Espírita Discípulos de Jesus em Galha, será a vez do expositor Jorge Salomão, que abordará o tema A Fé e o Poder da Visualização Criativa. E para encerrar este segundo ciclo de palestras do ano, teremos em 29 de outubro, terça-feira, na cidade de Lupércio, na Casa Espírita Maria de Nazaré, os expositores Érica Cortez e Carlos Herrera, e o tema será Maria de Nazaré. Retomando as questões deste domingo, vamos trazer uma abordagem sobre um comentário de uma participante de um dos nossos grupos de estudo do Caminho de Damasco. Ouvi dizer que o Papa Francisco admite que, às vezes, dorme enquanto ora. No Espiritismo, isso não pode acontecer porque a prece não é decorada e nem repetitiva, e a mente que está orando precisa estar bem desperta. Você tem razão. É muito importante essa observação. A prece para nós, dentro dos moldes espíritas, deve ser um ato plenamente consciente e vivenciado com o nosso mais puro sentimento. Exige um certo nível de concentração, mas mesmo assim não deve provocar sono, porque se trata de uma elaboração mental consciente. Aliás, ela nada acrescenta ao que Jesus se referiu quando falava ao povo. Quando quiserdes orar, entrai em vosso quarto e, estando a porta fechada, orai ao vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que sabe o que se passa em segredo,
vos recompensará. O quarto com a porta fechada, que Jesus se refere, é uma figura de linguagem, uma alegoria. Jesus está dizendo que a oração é muito pessoal, ou seja, feita no íntimo de cada um e de preferência silenciosa. A palavra segredo aqui utilizada reforça a ideia de que a prece é um ato íntimo de cada um e não tem necessidade de ser compartilhada com ninguém. Isso não quer dizer, no entanto, que todas as vezes que vamos orar precisamos estar sozinhos, trancados num quarto. Não. Podemos orar com outras pessoas em qualquer momento e em qualquer lugar. Mas mesmo assim, a oração em si não deixa de ser pessoal, porque, mesmo em grupo, cada um contribuirá com o seu próprio sentimento, com a sua própria vontade. E se todos estiverem concentrados no mesmo objetivo, a oração surtirá mais efeito. Ora, se é o sentimento, Jesus falava em sinceridade e pureza de coração, se é o sentimento, repetimos, que é a força motriz da oração, a mente tem que estar desperta, ativa, e qualquer desvio de atenção ou acomodação, como o sono, poderá interromper o fluxo dos pensamentos que estamos emitindo, comprometendo a oração. Para o Espiritismo, portanto, a prece ou oração não é um ato mágico, tampouco mecânico, que funcionaria automaticamente segundo determinadas palavras ou frases, como muita gente pode pensar. Não. A oração é uma expressão viva do sentimento de quem ora e funciona segundo as leis naturais que regulam os efeitos do pensamento. Não é a quantidade de palavras ou de orações que determinam a eficácia da prece. Jesus falou diretamente sobre isso quando disse: não afeteis orar muito em vossas preces, como fazem os gentios, que pensam ser pela multidão de palavras que serão ouvidos. Não vos torneis, pois, como eles, porque vosso Pai sabe do que necessitais antes de o pedirdes. Tanto assim que, para dar um direcionamento ao povo, ele proferiu ali mesmo o Pai Nosso. Uma oração curta, de no máximo 6 frases, e que qualquer criança pode aprender. Ora, o Pai Nosso, dito e sentido com sinceridade e amor no coração, vale mais do que uma quantidade infindável de preces em que o pensamento se perde e a pessoa pode sentir sono. O Pai Nosso em si já diz tudo, e segundo Jesus, nem precisa ser repetido, de modo que ao proferi-lo, seja em voz alta ou seja apenas pelo pensamento, já manifestamos o que temos de mais puro em nosso coração, o sentimento ideal que faz sentir a presença de Deus. 1 minuto de prece bem feita vale mais do que 1 hora de orações decoradas. Ora, o Pai Nosso é uma oração tão curta que não pode fazer ninguém dormir. São palavras que devem ser ditas com o coração e ao dizermos, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Nesse momento, estamos manifestando ao Pai o nosso compromisso em nos melhorar e o nosso amor ao inimigo, conforme Jesus ensinou. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se.
Eutanásia, uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. O Clube do Livro Espírita de Garça é um serviço do Centro Espírita Caminho de Damasco. Obtendo os livros por preços abaixo da tabela, o clube permite que as pessoas os adquiram por apenas R$ 25. Neste mês de outubro, o Clube do Livro estará entregando aos seus associados mais um lançamento editorial espírita. Para receber o livro, basta você se associar ao clube ligando para a Luciane no celular 14 988 13 0905 ou enviando e-mail para o endereço clubedolivro@caminhodedamasco.org, dando seu nome e endereço de entrega. E atenção, o Clube do Livro informa que só faz entregas na cidade de Garça. As atividades de evangelização infanto-juvenil funcionam aos domingos, a partir das 10 horas no Lar Meimei. Neste mesmo horário, os pais podem participar de uma roda de conversa sobre espiritismo. E atenção, o brechó do Lar Meimei está aberto ao público toda sexta-feira a partir das 13 horas. Se você entrar no site do Centro Espírita Caminho de Damasco, você vai obter uma série de informações sobre o centro e sobre o espiritismo. Você pode entrar nesse site acessando o link www.caminhodedamasco.org. Nele você vai encontrar todo o material informativo sobre o centro e suas atividades. Clicando no menu, você encontrará, entre outras matérias, as gravações das edições anteriores de Momento Espírita. Encontrará também informações sobre o Clube do Livro, vídeo palestras de temas variados, bem como mensagens espíritas em card em áudio. Caros ouvintes, a edição de hoje de Momento Espírita foi gravada durante a semana e não estamos no estúdio. Por isso, não haverá sorteio de livro no programa de hoje. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Conhecendo a doutrina espírita, desigualdade social. No âmbito da natureza, cada ser em particular é diferente de todos os outros seres. No entanto, no conjunto da natureza, levando em conta o papel ou a função de cada um e a finalidade de todos, nenhum é superior ou inferior aos demais. Tome como exemplo os dedos da mão ou os órgãos do corpo. Eles são diferentes entre si, mas todos são igualmente necessários às funções para as quais foram criados. Nesse particular, todos têm o mesmo valor, porque todos concorrem para o mesmo objetivo. E é justamente porque todos são iguais em importância que devemos dar-lhes o devido valor. Na questão 806 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: a desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Resposta: não, ela é obra do homem e não de Deus. Em seguida, Allan Kardec acrescenta a seguinte nota explicativa: de eterno não há senão a lei de Deus. Cada dia não a vedes diminuir pouco a pouco? Essa desigualdade desaparecerá juntamente com a predominância do orgulho e do egoísmo, e não ficará senão a desigualdade de mérito. E acrescenta concluindo: um dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus não se avaliarão pelo sangue mais ou menos puro. Não há senão o espírito que é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social. Ao mencionar o sangue, Kardec estava se referindo às pessoas da nobreza, tão comum na Europa do seu tempo, a quem a sociedade somente concedia privilégios.
Na resposta dos espíritos, contudo, observamos também uma menção ao fato de que, com o tempo, essa noção de nobreza de fato desapareceria, como de fato desapareceu, como consequência do processo evolutivo pelo qual vem passando a sociedade. A evolução, ou progresso espiritual da sociedade, é um processo lento e longo, constituído de avanços e recuos que, com o passar dos séculos, vai concorrendo para que se estabeleça na Terra verdade e igualdade. Pai nosso que estás no céu, na terra, no fogo, na água e no ar. Pai nosso que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar. Que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Pai nosso que estás naquele que caminha comigo e naquele que já partiu, deixando minha alma ferida pela saudade. Santificado seja o teu nome, por tudo o que é belo, bom, justo e gracioso, por toda a harmonia da criação. Seja santificado por minha vida, pelas oportunidades tantas, por aquilo que sou, tenho e sinto, e por me conduzir à perfeição. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, fé e caridade, luz e amor. Reino que sou convocado a construir através da mansidão de espírito, reflexo da grandeza interior. Seja feita a tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Ainda que muitas vezes eu não compreenda mais do que o silêncio em resposta às minhas preces, não te ouvindo assim dizer: Filho, aguarda, tua é toda a eternidade. O pão nosso de cada dia me dá hoje, e que eu possa dividi-lo com meu irmão. As condições materiais que ora tenho, de nada servem se não me lembro de quem vive na aflição. Pão do corpo, pão da alma, pão que é vida, verdade e luz. Pão que vem trazer alento e alegria. É o Evangelho de Jesus. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio meu coração, quando permito que o mal se exteriorize na forma de agressão. Que mais do que falar, eu saiba ouvir. Que ao invés de julgar, eu busque acolher. Que não cultivando a violência, eu semeie a paz. Que dizendo não às exigências em demasia, possa a todos agradecer. Perdoa-me, assim como eu perdoar aqueles que me ofenderem, mesmo quando meu coração esteja ferido pelas amarguras e dissabores da ingratidão. Possa eu, Senhor da vida, lembrar de que nenhuma mágoa é eterna e de que o único caminho que me torna sublime é a humilde estrada da reconciliação. Não me deixes cair nas tentações dos erros, vícios e egoísmo que me tornam escravo de minha malevolência. Antes que tua luz esteja sobre mim, iluminando-me, para que eu te encontre dentro de minha alma, como parte que és de minha essência. E livra-me de todo o mal, de toda a violência, de todo o infortúnio, de toda a enfermidade. Livra-me de toda a dor, de toda a mágoa e de toda a desilusão. Mas ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer: obrigado, Pai, por mais esta lição.
Como dissemos anteriormente, hoje não haverá o sorteio do livro, uma vez que o programa foi gravado durante a semana e não estamos no estúdio, pelo que pedimos a compreensão dos prezados ouvintes. Agradecemos a sua amável audiência e atenção. Se você permanecer na Universitária Web ou na Web Rádio Meimei, vai assistir na sequência os programas Perspectiva, 5 Minutos com Você e História de uma Mensagem. E ao final desta edição, o Momento Espírita deseja a você e a todos saúde e paz. E para encerrar, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier. Somente hoje, hoje à luz do presente, dia como este dia em toda a vida terás este somente. Recorda isso e atende a todo o bem que desejes fazer, prestação de serviço em socorro de alguém, atenção no dever, felicidade, paz, esperança e carinho, que aspires a plantar em lances do caminho, alegria, favor, dádiva que pretendas ofertar, relações que precisas recompor, gentilezas no lar, trabalho, o mais singelo e aquele que mais custe, revisão, reajuste, corrigenda, perdão, provas de estima e consideração, apoio espiritual em simples frases, nas tarefas que abraces e abençoes, que nada disso atrases, nem deixes que fazer para depois, porque o tempo não volta, contando sempre aquilo que se fez, e dia igual a hoje só terás uma vez.